Oi pessoal, tô aqui novamente no Honkai Star Rail depois de um tempinho aí sem vídeos e nesse aqui eu queria estar comentando um pouquinho sobre a personagem Himeko, tá? Esse vídeo vai ser meio que um guia barra vale a pena da personagem, tá? Eu sei que ela é uma personagem aí que muitos consideram a pior DPS, né, do jogo, por assim dizer, até a pior personagem do banner padrão. Mas eu vou estar comentando aí um pouquinho das qualidades, os defeitos dela e como é que você pode estar tentando fazer ela rodar. Mas eu já adianto que sim, a personagem ela funciona bem, tá? Não diria funciona muito bem, mas ela funciona bem ali no que ela se propõe a fazer. Então, vou começar abordando aí um pouquinho dos defeitos da Himeko, tá? A Himeko ela tem dois grandes problemas que eu diria que são decisivos para estar tornando a personagem talvez não tão popular assim. O primeiro é a questão de composições. E o segundo é que não seria dois problemas só, tá? Tem mais, mas eu vou resumir em dois tópicos, por exemplo, que seriam as composições. O segundo é que nada no jogo é benéfico para a personagem no momento atual, tá? Tanto em questão de cone, ornamentos até sim, ela tem bons conjuntos de ornamentos, mas conjuntos de relíquia para personagem não são bons. Conjunto não, o conjunto de relíquia não é bom, os cones não são bons. Basicamente ela não tem nada que é bom para ela no momento do jogo, tá? Eu vou começar então abordando aqui de forma geral a questão de status que você vai estar buscando para personagem, tá? Ela tem mecânicas de aplicar queimadura, mas não é o foco da personagem, tá? Não se preocupe em colocar taxa de acerto de efeito nela, que não vai ficar legal. Ela aplica ali a queimadura, mas não dá muito dano. Realmente build ela como uma DPS, tá? Chance crítica, dano crítico. Ela tem mecânicas de ataque extra, quando você quebra 3 escudos. Ela ainda assim é bem legal mesmo contra chefes, tá? Por exemplo, o Salão Esquecido, quando tem 2 boss, ela ainda funciona muito bem, porque se ela quebra o escudo de um inimigo elite, por assim dizer, ela já ganha os 3 stacks e aplica o ataque extra. E se com esse ataque extra ela quebrar do segundo boss ali, por exemplo, quando ficam 2, ela já pega de novo 3 stacks e usa o ataque extra. Então, se for um mob pequeno, tem que quebrar 3 escudos. Se for um mob elite, entre aspas, ela já pega os 3 stacks e dá esse ataque extra. Então você vai focar nela, chance crítica, dano crítico. Como ela precisa ficar quebrando escudos, velocidade é interessante. E aí de resto você pode pôr ali um efeito de quebra, ataque porcentagem, tá? Eu acho que se fosse em prioridade seria chance e dano, ataque porcentagem junto ali de um ataque flat, velocidade e efeito de quebra, tá? Nessa ordem. Então, basicamente, em questão de status é isso, tá? Você não precisa, eu acho que não é tão necessário passar os 50 de chance crítica. É sempre legal, né? Você ter uns 60 ali. Mas se você não está conseguindo equilibrar bem com uma boa quantidade de dano crítico, você pode parar nos 50. Porque ela tem rastro aqui que sempre que o inimigo tiver com menos de 80%, ela tem 15% a mais de chance nesse inimigo. E não é tão difícil o inimigo estar com menos de 80% de vida. Então, 50% de chance já é um valor ali legal. Claro, se você conseguir mais é sempre bom. Então, vamos agora em questão de cone de luz, tá? Eu vou abrir pelo banco de dados para poder estar mostrando os cones que eu não tenho, que ficam interessantes na personagem. Como eu disse, no momento nada é bom para Himeko, tá? Que realmente você olha e fala, caramba, isso aqui é um belo diferencial para o personagem que realmente deixa ela muito boa. A gente tem duas boas opções que seriam o cone do Jingyuan. Funciona muito bem, dá dano crítico, ajuda você a estar equilibrando lá os status de chance e dano. E aumenta 18% o dano da perícia e da perícia suprema após E também, né, aqui tem todo o resto da passiva, que após o usuário usar sua perícia ou perícia suprema, ele ganha o Somos Corpus aqui, que ao ativar um ataque extra, o Somos Corpus é consumido e o dano causado pelo ataque extra aumenta em 48%. Isso aqui vai beneficiar ela, porque ela tem um bom... Ela usa bastante, né, a perícia e a perícia suprema, ambas batem em área, a perícia batendo em 3 inimigos, a perícia suprema batendo em todos. Então esse aumento aqui é legal.
E o aumento do dano do ataque extra também é legal, já que ela usa até que com uma frequência boa esse ataque extra. Então, em primeiro lugar eu colocaria o cone do Jingyuan, tá? Que aí entra novamente, infelizmente é uma opção bem difícil de você ter. Veio o banner uma vez. Se você não pegou, não tem outra forma de pegar, e ainda assim é um cone 5 estrelas difícil de pegar. A segunda opção seria o próprio cone dela, que também funciona muito bem na personagem, tá? Para cada inimigo no campo, aumenta o ataque do usuário em 9% até 5 vezes. Normalmente você vai usar ela, vai ter bastante inimigo ali, Salão Esquecido, principalmente nas primeiras rodadas. Na última costuma ter 2, né, que são 2 chefes ali, Elite. Então você vai ganhar 2 acúmulos, vai aumentar 18% do seu ataque, legal. Ele é um cone 5 estrelas, então ele vai ter bons stats, e esse aumento aqui é até que interessante. E quando o inimigo é infligido com quebra de fraqueza, que faz parte da mecânica, você quer ficar quebrando fraqueza, o dano causado pelo usuário aumenta em 30% por uma rodada. Esse cone aqui ele funciona bem nela, mas não é ótimo, tá? Como eu disse, o cone do Jingyuan é bem melhor, e eu diria que o cone do passe de batalha no Refino 5 já é melhor que o cone dela Refino 1. E aproveitando a deixa, então entra aí como terceira opção, e seria a melhor opção free to play, entre aspas, né? Porque esse cone é pago, é do passe de batalha, mas é um cone 4 estrelas, então seria aí dos 4 estrelas a melhor opção para ela, tá? Que deixa ela jogável, que é o cone do passe. Aumenta o seu dano causado com base na sua energia máxima. No Refino 5 aumenta aí 0,40% para cada ponto de energia, então fica bem legal, tá? Como eu disse, se torna até melhor que o próprio cone dela, principalmente eu acho que a partir do Refino 3 já se torna melhor que o cone assinatura dela. Se você não tem, novamente, por isso que ela acaba sendo uma personagem complicada de você estar utilizando, porque as melhores opções são difíceis de se ter, né? Um cone pago e outros cones 5 estrelas. Então, caso você não tenha nada, o que dá para usar na personagem? A solenidade do café da manhã, que é o cone do Salão Esquecido. Esse cone não funciona bem, tá? Não é um cone bom. Eu diria que se você não tem ou o dela, ou do Jingyuan, ou do passe de batalha, é melhor você nem upar Himeko, tá? Espera você talvez dropar aqui o cone dela no banner comum, ou comprar o passe de batalha e pegar o cone do passe. Realmente eu não recomendo, se você não tem esses 3 cones aqui, eu não acho que é bom upar Himeko, tá? Ela vai funcionar, mas o dano dela não vai ser significativo para você tá usando a Himeko, tá? É melhor você usar outra coisa, que vai dar mais dano. Mas é uma opção. Se você gosta da personagem que é upar, taca esse cone aqui nela, tá? Ela não vai ficar muito boa, mas vai rodar. Mas aí realmente é caso você queira. Agora, com esses 3 cones aqui, tá? O dela, o do Jing e o do passe, dá pra você usar sem problemas, tá? Ela não vai ser a melhor DPS do jogo, mas ela vai fazer o papel dela, que é dar dano ali. Então, abordando aí agora um pouquinho em relação às relíquias, tá? Entramos aí novamente em outro problema. O conjunto de relíquia de fogo é uma porcaria, tá? Esse conjunto é horroroso. O de 2 peças não, né? Porque dá dano elemental, mas o conjunto de 4 peças vai aumentar o dano da perícia do usuário em 12%. Ela usa bastante perícia, mas 12% não é muita coisa. E após usar a perícia suprema, aumenta o dano de fogo do próximo ataque em 12%. Vamos supor ali no cenário, então, você usou sua ultimate e você vai usar a sua perícia logo em seguida. Você vai ter 12% e mais 12, né? 24% de dano a mais na sua perícia. No resto do tempo, 12% a mais. Horroroso, tá? Horroroso isso aqui, porque você não vai usar sua ultimate toda hora para ficar procando esses mais 12%, então você vai usar mais esse aqui. Sério, é bem difícil você farmar um conjunto de 4 peças e deixar ela com bons status. Então, o que torna mais viável, o que acaba sendo mais viável você utilizar é 2-2, tá? 2 de fogo, 2 da mosqueteira que aumenta o ataque, ou 2 de fogo, 2 aqui do mensageiro atravessando o Hackerspace, que aumenta a sua velocidade. Eu tô usando o da velocidade porque eu tinha ele com bons status, mas a minha recomendação,
vai colocar o set de velocidade aqui, 2 fogo, 2 speed, usa uma bota de ataque porcentagem. Se você vai usar 2 fogo, 2 mosqueteira, que o mosqueteiro aumenta o ataque porcentagem, que aumenta 12% de ataque, usa uma bota de velocidade. Então, novamente, 2 fogo, 2 speed, bota de ataque. 2 fogo, 2 mosqueteira, bota de speed. Eu sou lunático, né? Então tô usando 7 speed e bota de speed, mas vocês podem ver que meu ataque não ficou muito bom, tá abaixo dos 2k. Então segue essa dica aí, tá? Dependendo do conjunto, muda a sua bota. Aqui não tem segredo, tá? A esfera vai ser bônus de dano de fogo, corda, ataque porcentagem. Eu inclusive quando uso, vou pegar aqui já, eu tô usando a corda do meu Jing-Yuan, porque eu não tenho outra, infelizmente. Conjunto para ela aqui também, tá? Dá para você usar o estação de vedação espacial, que aumenta o ataque porcentagem, então acaba até suprindo um pouco, caso você não esteja com um ataque muito bom. E a outra opção que você pode estar usando é o Salsoto Inerte, que funciona muito bem nela, aumenta o dano da perícia suprema e do ataque extra. Ambas as opções são bem válidas. Minha recomendação, tá com dificuldade de buildar aqui, pegar uma chance boa? Eu, por exemplo, se eu tirar o Salsoto, eu ainda ficaria com 51, então dá pra trocar muito bem, tá? Seria até melhor pra mim, porque eu pegaria um pouco mais de ataque se eu utilizasse a estação de vedação espacial. Agora, se você tá batendo uns 40% de chance, deixa o Salsoto Inerte, porque ele te ajuda na build. Em relação à build é isso, tá? Aqui são essas as opções que você pode estar utilizando. Então, vamos lá agora para relação de composições. Tem duas comps, tá? Duas situações ali que eu vejo a Himeko funcionando muito bem. A primeira é uma comp voltada para Himeko como carry, tá? Que você vai estar utilizando o que? A Himeko. Como suporte, você vai utilizar a Asta, tá? E eu recomendo única e exclusivamente aqui a Asta, por todo o conjunto ali que vai funcionar muito bem para Himeko. O que a Asta vai fazer? Normalmente, se você vai utilizar a Himeko, vai ser contra inimigos com fraqueza a fogo. E uma das mecânicas mais importantes da Himeko é justamente o ataque extra. Então você quer quebrar o escudo do inimigo rapidamente. O que deixa ela até um pouco ruim nas últimas fases, que são inimigos elites, é que o escudo demora para ser quebrado e a Asta entra cumprindo, ajudando ali a Himeko muito bem, porque na perícia da Asta ela quebra escudo com muita facilidade, tá? Isso aqui é até absurdo. Se ficar só um inimigo ainda, ela evapora. Ela e o Welt são muito bons quebrando o escudo. Então você vai estar trazendo a Asta justamente para auxiliar ali a pegar o ataque extra da Himeko mais rápido. Aí ela ainda vai estar buffando o ataque porcentagem. Como vocês viram, a minha Himeko não tá com um ataque porcentagem muito bom, então a Asta já ia vir ajudando nesse quesito. E a Asta de quebra buffa a velocidade na ultimate dela. Se você estiver usando aquele set de speed completo, né, as 4 peças, ela vai buffar ainda mais a velocidade. Então ela funciona muito bem nesse time. Ajuda a quebrar o escudo para ela pegar ataque extra mais rápido, buffa o ataque da Himeko, aumenta muito a speed do time inteiro. Então ela é a suporte perfeita, e de quebra você ainda vai equipar aqui na sua Asta o próprio cone da Asta, tá? Que é esse aqui, o cone da harmonia, que após entrar na batalha, se qualquer aliado com o mesmo elemento da Asta causar dano, esse dano aumenta em 12%. Não sei se dá pra ver aqui como fica na sobreposição máxima, né? Daria pra ver só lá no banco de dados. Mas com refino isso aqui aumenta ainda mais. Eu acho que pega até 24%. Então, como a Himeko tem o mesmo elemento, né? Ambas são de fogo, a Himeko vai causar mais dano também, aumento de dano. Então a Asta é o par ideal ali pra Himeko, assim como a Ting-Yun é pro Jing-Yuan, tá? Os dois praticamente funcionam ali muito bem juntos. E aqui no terceiro slot você vai usar uma Silver Wolf, ou eu acho até melhor a Pela, tá? Que é para vir causando um Death Break. A Pela porque eu acredito que funciona melhor, porque ela aplica debuffs em área, né? Ela vai aplicar o Death Break em área diferente da Silver Wolf. Como a Himeko bate em área, é mais interessante.
E aí você coloca o healer da sua preferência, tá? Pode ser a Natasha, pode ser o Luosha, pode ser a Bailu. Se você tiver o Gepard, pode ser ele. Se a sua Trailblazer de fogo aguenta manter o time vivo, pode ser ela. Mas basicamente o time carry vai ser esse, tá? Gira muito em torno aqui dessas duas personagens, a Pela e a Asta. E você pode estar substituindo a Pela pela Silverwolf, mas eu não recomendo substituir a Asta por nenhum outro personagem, tá? Realmente, eu acho que quem funciona bem com a Himeko é ela. E o segundo time seria justamente utilizando a Himeko de sub-DPS de alguém. Aí ela funciona muito bem com o Blade, já que o Blade não consome muita perícia, entraria os dois ali batendo e batendo em área. Então, por mais que não tenha ninguém buffando o time, você vai levar alguém para dar debuffs e aí novamente entra muito bem a Pela, já que esses dois batem em área, a Pela entraria ali debuffando, o que é melhor do que você trazer um Support Buffer, porque o Support Buffer vai buffar um dos dois. Por exemplo, se eu trago uma Ting 1, ela vai aumentar o ataque de um, seria normalmente da Himeko, o outro vai continuar dando o mesmo dano. Você trazendo a Pela reduz a defesa do inimigo, ambos vão bater mais nesse inimigo. E pode ser com qualquer outro personagem, tá? Eu só não recomendo com a Cilly, mas você pode trazer o Jingyuan, porque, por exemplo, o Jingyuan, por mais que ele consuma bastante perícia, você vai trazer a Ting 1 com ele e um Luosha, por exemplo. O Luosha não precisa ficar consumindo ponto, a Ting 1 vai buffar uma vez e vai ficar aí 3 turnos sem buffar, então, vez ou outra você vai ter que usar o ataque básico da Himeko, mas na maioria das vezes você vai conseguir usar a perícia desses dois. Agora, num time de Cilly, por exemplo, eu não recomendaria ela como sub-DPS, porque o time da Cilly gasta muito ponto, tá? Ela gasta ponto, o buffer dela gasta ponto. Então, a Himeko não seria tão interessante. Mas ela funciona bem, sim, de sub-DPS de um Jingyuan e de um Blade da vida, por exemplo. Basicamente, são os dois cenários que eu vejo que dá para utilizar a Himeko de forma boa, tá? Vou mostrar aqui então um pouquinho do dano dela, tá? A minha não tá muito lá buildada. Tinha que upar aqui mais um pouquinho dos rastros da personagem e achar aí algumas relíquias melhores, tá? Lembrando, a minha Himeko tem Eidolon 1, tá? Mas, sendo bem sincero, os Eidolons da Himeko são bem ruinzinhos, tá? Não é nada que deixa a personagem de outro mundo. Então vocês podem ver, meus rastros não estão muito bem upados. Minhas relíquias têm algumas boas, algumas nem tanto, mas eu diria que de forma geral tá bem ok aqui as minhas relíquias, tá realmente deixando a desejar nos ornamentos. Vou levar ela então aqui para uma fasezinha de teste para vocês verem. Eu não sei nem se eu tenho estamina, tá? Não tenho, então vou levar pro salão esquecido ali, fazer só um pouquinho de combate. Não vou fazer ele inteiro porque o vídeo já tá bem longo e aí vai longe, tá? Realmente para vocês verem ali um pouquinho do dano dela. Vou entrar aqui na fase 10 e vou colocar justamente ela de suporte aí pro Jingyuan, para você estar vendo, tá? Eu não consigo fazer o time dela carry porque eu não tenho a Asta upada. É uma das personagens que eu quero estar upando aí, tá? Realmente não upei ainda porque eu peguei a Clara e eu tô querendo buildar ela agora. Mas vamos lá então para vocês verem um pouquinho, né, da personagem. E um outro ponto muito bom, o seu farm diário vai ficar muito rápido upando a Himeko, tá? Ela é bem rápida ali, né? Se você leva então ela junto de um Jingyuan ou de um Blade, ela faz ali o seu farm diário quase que instantaneamente, é muito bom. Então, mostrar aqui pra vocês um pouquinho da personagem, tá? Eu vou buffar ela, já que a intenção é estar mostrando ela, né? Vocês podem ver aí um pouquinho do dano dela. Vou usar aqui a perícia nela e usar já a ultimate. Então vocês podem ver, né? Não é um dano avassalador, até porque aqui ela tá de sub-DPS realmente. Como eu disse, a parte que mais beneficia ela é realmente a Asta, tá? Como suporte, aí sim ela começa a ficar realmente interessante. Mas ela dá sim um bom dano, vocês podem estar vendo aí. Não é, né, aquele dano absurdo, não é uma Cilly da vida, mas
a personagem faz sim o papel dela, ela é bem utilizável, tá? Lembrando novamente, os meus rastros estão no nível 6, tá? Usar aqui de novo para carregar o ultimate dela. Vocês podem ver, ela pega várias vezes ali o ataque extra. Não é difícil pegar. Ó, ali eu diria já que ela deu uns 20kzinho, né, na perícia, pelo menos. É um dano legal, tá? Um dano bom, dá pra usar sim a personagem se eu investisse então em ornamentos um pouco melhores pra ela, terminasse de upar os rastros, ela daria sim um dano bom. Principalmente aí no time voltado pra ela de carry, tá? Bom, eu vou sair então, basicamente foi isso, tá? Eu queria estar mostrando aí um pouco da personagem e comentando aí um pouco dela, porque eu sei que muita gente tem a personagem e acaba às vezes nem upando por a maioria das pessoas falar que ela é ruim, que ela é a pior personagem ali do banner padrão. Eu, por exemplo, peguei ela logo no começo, peguei até o Eidolon dela, mas deixei ela largada todo esse tempo justamente pelas pessoas dizerem que ela não valia a pena, tá? O que eu recomendaria? Realmente eu não recomendo você upar ela como seu primeiro DPS ou segundo DPS. Não porque ela é ruim, mas porque ela requer um investimento muito maior do que outros personagens, tá? Se você pega uma Cilly ou pega um Blade da vida, o investimento dele para ele passar um Salão Esquecido vai ser bem menor do que o investimento de uma Himeko. E como eu disse, se você não tem aqueles 3 cones lá, ou do Jingyuan, ou dela, ou do passe, não vai ser muito interessante você upar, tá? Ela tem muito mais pré-requisitos do que outros personagens, mas se você tem esses requisitos, ou caso você queira mesmo upar a personagem, pode estar upando ela sem medo, tá? Ela é bem divertida, ela vai funcionar muito bem, ela não é esse mar de horrores, mas ela é, como eu disse, uma personagem que requer um investimento um pouco maior para fazer a mesma coisa do que outros, tá? Basicamente o vídeo era esse, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí, talvez auxiliado a vocês buildarem a sua Himeko e terem aí, quem sabe, uma nova opinião a respeito da personagem.